Boa noite, pessoal. Então, estamos iniciando a segunda semana do curso de MTI, Métodos e Técnicas de Análise da Informação para o Planejamento. Eu vou compartilhar aqui com vocês a aula de hoje. Todo mundo conseguindo ver? Ok. Então, a aula de hoje, nessa semana, a gente começa a introduzir alguns conceitos básicos da inferência estatística. Então, eu vou explicar para vocês o que é inferência estatística, a gente vai falar de medidas de tendência central, medidas de dispersão, o que são distribuições de frequência e o que são distribuições de probabilidade. Só um minutinho. Engraçado, não tá. Bom. E um conceito bem básico para a gente começar a falar de inferência estatística é o conceito de populações e amostras. Então, como pesquisadores, e lembrem que nesse curso nós seremos todos pesquisadores, nós vamos fazer uma pesquisa. Então, como pesquisadores, a gente está interessado em investigar questões que se apliquem a toda uma população de pessoas ou de coisas. Quando eu estou falando de população, não estou falando de todos os seres humanos do planeta Terra. Quero dizer que essa população pode ser geral, sim, todos os seres humanos, mas também pode ser uma população pequena. Eu quero entender o preço dos edifícios de São Caetano com mais de 15 andares, né? Então, é uma população pequena, né? É uma população restrita. E raramente a gente tem acesso aos dados de toda uma população, né? Geralmente a gente tem acesso aos dados de um subconjunto dessa população, ou seja, de uma amostra. Então, geralmente a gente não tem todas as observações de toda a população. A gente tem de uma amostra e a gente vai utilizar essa amostra para inferir, né, para inferir coisas sobre toda uma população. Essa é a essência da inferência estatística. E quanto maior for essa amostra, maior é a probabilidade de que ela esteja refletindo as características da população inteira. E amostras, se a gente coleta amostras aleatórias de uma mesma população, elas vão sim fornecer resultados ligeiramente diferentes. Então, se a gente tem uma população e pega uma amostra aleatória e mede a média, o desvio padrão dessa amostra, vai ter um valor. Se pega outra amostra aleatória, vê a média, o desvio padrão, é muito provável que tenha outro valor, né? Mas, em média, resultados de grandes amostras, né, as grandes amostras que se aproximam mais daquilo que é a população, devem ter resultados bastante similares. Então, aqui, eu gostaria de colocar, já falei, dois conceitos bem básicos da inferência estatística. Um deles é o conceito de população, que é o conjunto de todos os elementos ou resultados sob investigação. Outro conceito importante que eu acabei de falar é o conceito de amostra, que é um subconjunto da população. Gostaria ainda de apresentar para vocês três conceitos importantes, porque eu vou falar essas palavrinhas no decorrer da aula. Um deles é o parâmetro. Parâmetro é uma medida numérica que descreve uma população. Por exemplo, a média da população é o parâmetro da população. A estatística é uma medida numérica que descreve uma amostra. Então, a gente pode ter, quando a gente tem uma média de uma amostra, a gente tem uma estatística que pode ser utilizada como um estimador de um parâmetro, que é esse conceito aqui. Estimador é uma estatística de uma amostra que é usada para se aproximar de um parâmetro da população, certo? Então, conceitos importantes: parâmetro, estatística e estimador. E geralmente a gente, inclusive, usa símbolos diferentes. Vocês vão ver nos livros de estatística, quando estão falando de parâmetros da população, né, ou seja,
a verdadeira média da população, é um parâmetro da população, usa-se, por exemplo, essas letras gregas aqui, um mi para representar a média, um sigma, né, para representar o desvio padrão, um rho representando a correlação. Então, são parâmetros que representam, né, são parâmetros da população. E quando a gente está falando de uma amostra, a gente está tratando das estatísticas. Então, a média de uma amostra é uma estatística, e a gente usa, inclusive, símbolos diferentes para representar a média quando a gente está tratando da média de uma amostra. E a inferência estatística, gente, como eu já dei uma dica aí no início, ele é um método científico para tirar conclusões sobre os parâmetros da população, né, parâmetros da população, a partir da coleta, do tratamento e da análise dos dados de uma amostra recolhida dessa população. Então, a gente vai ter as estatísticas, né, dessa amostra que servirão como estimadores, né? Então, a partir dessa amostra, a gente vai estimar parâmetros da população. E se vocês lembram, na aula passada, a gente estava falando de modelos, e eu falei que a média, ela pode ser entendida como um modelo estatístico. Eu falei, não tenham medo de modelo estatístico, vocês já conhecem modelos estatísticos, e a média, ela pode ser compreendida como um modelo estatístico. E dei o exemplo da média do número de habitantes por domicílio. Ela é importante porque ela nos ajuda a representar de forma simplificada, ou seja, modelar um aspecto particular da realidade, que é isso, essa densidade domiciliar, esse número de habitantes por domicílio. E eu dei um exemplo bem simples, vocês não vão trabalhar com amostra de 5 elementos, né, vocês vão trabalhar com amostras de pelo menos 30 elementos, mas aqui, para ser didática, eu peguei uma amostra de 5 domicílios, um domicílio tinha uma pessoa, o outro tinha 2, o outro tinha 3, o outro tinha 3, o outro tinha 4, e em média, nós tínhamos 2,6 habitantes por domicílio. E eu falei na última aula que a média é um valor hipotético, ela é um modelo criado para resumir nossos dados. Vou só autorizar uma entrada aqui. Então, a média é como um valor hipotético, um modelo para resumir os nossos dados. E ela é bem útil para descrever um grupo como um todo. É bem comum a gente querer saber a renda média das famílias residentes em assentamentos precários, qual é o PIB médio dos municípios localizados no arco do desmatamento, e assim por diante. É bem útil a gente usar a média para descrever um grupo sobre o qual a gente gostaria de compreender, entender as características dele um pouquinho melhor. E a inferência estatística, de uma maneira geral, aqui eu vou dar o segredo, o que a inferência estatística a gente pode resumi-la como uma equação, né? Essa equação que eu estou mostrando aqui, que é a saída, o valor da observação I, ela é igual o valor do modelo estimado para I, mais um erro. Ou seja, os dados que a gente observa, né, os dados do mundo real, eles podem ser previstos, essa saída aqui, pelo modelo que a gente escolheu para ajustar os dados, mais um erro. Então, nesse caso aqui, deixa eu voltar aqui, meu modelo era 2,6 habitantes. Então, o valor de uma determinada observação, quantas pessoas tem no domicílio 1, é igual ao valor desse modelo, que no caso é uma média, que é 2,6, mais um erro. E aí vem a pergunta, será que o meu modelo é preciso, né? O quão diferente nossos dados reais estão do modelo que eu criei, do modelo que eu estimei. Então, aqui, com esse nosso modelo super simples, que é uma média 2,6, eu quero saber se esse meu modelo é preciso. Então, para isso, eu vou ver os desvios do modelo, ou seja, o quanto que o meu modelo está errando, né? Então, aqui, para o domicílio 1, que tem uma pessoa, e a média 2,6, eu tenho um erro de menos 1,6. Para o domicílio 2, que tem 2 pessoas, eu tenho um erro de menos 0,6.
para o domicílio 3, 0,4, para o domicílio 4, que tem 3 pessoas no erro de 0,4, e para o domicílio 5, que tem 4 pessoas, eu tenho um erro de mais 1,4. Então, aqui estão os desvios, os erros do meu modelo, certo? E a gente vai usar esses desvios para estimar a precisão do meu modelo. E uma coisa mais intuitiva, vou somar esses desvios, né? Então, vou pegar esse menos 1,6, somar com menos 0,6, e se eu somo tudo isso, eu tenho 0, porque um erra para lá, o outro erra para cá, né? Foi a partir daí que a gente calculou a média. Então, para evitar esse problema do erro direcionado, ou seja, positivo, negativo, então vamos pensar, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses erros, esses desvios, e vamos elevá-los ao quadrado. Com isso, a gente vai ter a soma desses erros ao quadrado. Eu vou pegar cada um desses erros aqui, vou elevá-los ao quadrado e vou somar, certo? Vai dar 5,2 e eu vou tratar isso como uma medida de acurácia do meu modelo. Só que essa minha medida de acurácia, ela tem um probleminha. Porque, à medida que eu vou incluindo mais observações, aqui eu tenho 5, depois eu vou ter 6, depois eu vou ter 7, etc, etc. Quanto mais dado eu for incluindo nessa minha análise, maior vai ser essa soma dos erros ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui algum. Então, quanto mais observações eu tiver, maior vai ser essa soma dos erros ao quadrado. Uma possibilidade é eu pegar essa soma dos erros ao quadrado e dividir pelo número de observações, pelo meu N. Então, eu pegar esse 5,2, que é a minha soma dos erros ao quadrado, e dividir por 5. E com isso eu tenho um conceito que vocês já conhecem, já devem ter ouvido falar, que é a variância. Então, essa opção de dividir a soma dos erros ao quadrado pelo número de observações, ou seja, ter a média do quadrado do erro, é conhecido como variância. E se a gente quer estimar a variância de uma população usando uma amostra aleatória, então, se a gente quer que essa minha variância seja uma estimativa, né, daquele parâmetro da população, da variância, a gente vai distribuir essa soma dos desvios ao quadrado, soma dos erros ao quadrado, não por N, que foi o que eu falei, mas sim por N-1, que é um conceito que é conhecido como graus de liberdade, que eu não vou entrar em muito detalhe hoje, mas que basicamente tem a ver com o número da minha amostra, que aqui é 5, menos o número de parâmetros que eu quero estimar, que no caso é 1, é a variância. Então, eu vou pegar essa soma dos erros ao quadrado, certo? E dividir por N-1. Então, eu vou ter aqui o meu estimador, né, da variância da população, que vai ser igual a 1,3. Pensa que ao dividir por N-1, eu estou dando uma inflada. Se eu dividisse por N, né, eu teria uma variância menor do que por N-1. Ao dividir por N-1, eu estou dando uma inflada nessa variância, que faz todo sentido, porque eu vou falar na próxima aula para vocês que a variância da população, ela é sempre maior do que a variância de uma amostra. Agora, tem um probleminha com o uso da variância como medida de erro, porque ela é uma medida que é expressa em unidades quadradas. A gente levou tudo ao quadrado, a gente botou cada erro ao quadrado no cálculo. Então, no caso do nosso exemplo, a gente vai dizer que o quadrado da média do erro do nosso modelo foi de 1,3 habitantes, que é meio chato, né? Meio difícil de entender isso, essa medida ao quadrado, né? Uma alternativa seria a gente tirar a raiz quadrada da variância, e com isso a gente tem uma outra medida bem conhecida, que é o desvio padrão. Então, o desvio padrão, ele é simplesmente a raiz quadrada da variância, né? Ele é uma medida de quão bem
a minha média representa os meus dados, né? Ele vai revelar a dispersão dos dados em relação à média. Então, se eu tenho um desvio padrão, que aqui a gente vai representar por S, porque é uma estimativa, é um estimador, né? Se eu tiver um S pequeno, um desvio padrão pequeno, as observações estão bem próximas da média. Se eu tiver um desvio padrão grande, as minhas observações estão distantes da média. E se eu tiver um desvio padrão igual a zero, significa que todos os meus scores, os valores das minhas observações, são os mesmos, são iguais à média. E aqui um gráfico para ilustrar isso, ó. Então, eu tenho aqui minha média de 2,6, né? Então, se eu tiver as minhas observações próximas à média, eu vou ter um desvio padrão pequeno, e significa que a minha média é um bom modelo, né? É uma média com uma boa aderência aos dados. Agora, se eu tenho um desvio padrão elevado, aqui o exemplo 1,82, significa que as minhas observações estão bem distantes dessa média, significa que a minha média tem uma aderência pobre aos dados, é um modelo menos preciso, um modelo pior dos meus dados, está representando de forma pior os meus dados, né? Então, aqui essa piadinha aqui do estatístico, né, que está com a cabeça fervendo e com o pé gelado, e na média a temperatura está ótima, de 36,5 graus, mas aqui a gente tem um desvio padrão bem alto, certo? Diferente se ele tivesse todo com a temperatura de 36,5 graus Celsius. Então, também são os perigos, é o perigo da média, né, de usar a média para representar os nossos dados. Se a gente tem um setor censitário, que tem gente super rica e gente paupérrima, na média, em média, tá tudo bem. Então, não basta olhar a média, a gente tem que olhar também o desvio padrão para saber se aquela média está representando bem os meus dados. Bom, eu gostaria de introduzir para vocês também o conceito de distribuições de frequências. Eu tenho certeza que vocês já viram por aí um histograma. Muitos de vocês já devem ter trabalhado com histograma, que é um gráfico, né, em que a gente plota os valores nesse eixo horizontal, no eixo X, e as barras mostram quantas vezes cada valor ocorreu no conjunto de dados. Então, aqui eu tenho 13 observações com o valor 1. Eu tenho 231 observações com o valor 6. Então, é um gráfico bem útil para avaliar as propriedades de um conjunto de valores. E se a gente observa aqui, ó, esse valor 6, que é o mais frequente, né, temos 231 observações que apresentaram esse valor 6, então a gente chama isso de moda, né? A moda dessa distribuição aqui é 6. É o score que ocorre com mais frequência no conjunto de dados, que é o 6, é a moda dessa minha distribuição. E com isso eu estou introduzindo as medidas de tendência central, que são as medidas utilizadas para representar um conjunto de valores. A gente já falou da média, né? Todo mundo conhece a média, que é a soma de um conjunto de scores dividido pelo número total de scores nesse conjunto, né? A moda, que é o valor mais frequente em uma distribuição, né? E a mediana, que é a medida que separa a distribuição em duas partes iguais. Então, se eu tenho 100 observações, né, eu organizo essas observações, né, 101 observações, digamos. Eu organizo essas observações em ordem, aí eu pego, né, no 51, na observação 51, vejo qual é o valor dela, e essa é a minha mediana, porque eu tenho 50 observações com valores mais baixos que ela, e 50 observações com valores mais elevados que ela. Essa é a minha mediana. Aqui eu tenho algumas distribuições, ó, em que a moda é o pico da minha distribuição, é o valor mais frequente. A mediana é aquela que divide a distribuição em duas partes, com o mesmo número de observações. E a média é a média, né? É a soma dos conjuntos dos valores dividido pelo número total de observações desse conjunto.
Uma distribuição que eu gostaria de apresentar para vocês é a curva normal. Em uma curva normal, a maioria dos valores ou scores, eles estão em torno do centro da distribuição, né? Se a gente for olhar o histograma, né, de uma curva normal, ele tem essa aparência. E à medida que a gente se afasta do centro, que é a média, né? A média está aqui, a frequência desses valores, desses scores, ela vai diminuindo, ó. Vai para lá e vai para cá, vai diminuindo. Essa é a cara da curva normal, né? E as distribuições de frequência, elas podem se desviar de uma curva normal de duas maneiras principais, né? A primeira delas é a falta de simetria. Então, é a assimetria. Eu posso ter uma distribuição de frequência que é positivamente assimétrica, e ela vai ter essa cara aqui, os valores são mais próximos de zero, né? Estão menores, estão abaixo da média. Ou ela pode ser negativamente assimétrica, né, um conjunto de valores para cá, né, valores mais elevados. Ela também pode se desviar de uma normal, minha distribuição de frequência, por conta do achatamento, que é o que a gente vai falar de kurtose. Então, a minha distribuição ela pode ser mais espichadinha, com os valores mais próximos da média. Então, eu vou dizer que ela tem um desvio padrão menor, ou ela pode ser mais achatada, que é o que a gente chama de platicúrtica, que é quando ela tem um desvio padrão maior, os valores estão mais afastados da média. Então, eu posso ter uma distribuição leptocúrtica, esses nomes são ótimos, né? Leptocúrtica, que ela é mais compridinha, desvio padrão menor, ou platicúrtica, com um desvio padrão maior, essa distribuição mais achatadinha. Voltando à nossa curva normal, só por esses parâmetros, a gente pode dizer que a curva normal ela é simétrica, né? Em uma curva normal, a média, a mediana e a moda coincidem. Elas estão todas aqui, nesse centro da distribuição. A média está aqui, a moda está aqui e a mediana também está aqui. Uma curva normal, ela não é nem leptocúrtica, compridinha, nem platicúrtica, achatada, ela é mesocúrtica, né? Do pico central, desse pico central, a curva vai caindo gradualmente para ambas as extremidades, direção de ambas as extremidades, chega bem perto dessa reta básica aqui, né, que seria a frequência zero, mas ela nunca vai tocar, certo? Então, essa curva aqui, ela nunca toca no zero, ela chega bem perto, mas ela nunca toca. E é importante dizer que a curva normal, ela é um modelo teórico, ela é um modelo ideal, que foi obtido por meio de uma equação matemática, ela não foi obtida por meio de pesquisas empíricas, de coletas de dados. E a curva normal, apesar disso, apesar de ser um modelo teórico, um modelo ideal, ela é super útil, a gente vai ver isso ao longo do curso, ela é super útil para situações reais de pesquisa, porque a distribuição de muitos fenômenos de interesse, muitos fenômenos da vida real, assume a forma de uma curva normal, certo? Isso facilita muito a nossa vida, facilita muito a nossa vida na inferência estatística. Deixa eu voltar aqui. Tá. E agora eu já falei de distribuições de frequência, vou falar agora de distribuições de probabilidade. Das distribuições de frequência, vamos falar de distribuições de probabilidade, porque as distribuições de frequência, elas podem ser usadas para a gente obter uma ideia aproximada da probabilidade de um determinado valor, de um determinado intervalo acontecer, né? Tem eventos, é legal falar com os demógrafos, porque eles têm umas informações sempre interessantes. Eu lembro uma vez que eu estava grávida, e um amigo demógrafo falou, eu aposto que é menino. Aí eu falei, por que você aposta que é menino? Porque eu sei que a probabilidade de ter um filho do sexo masculino é ligeiramente maior do que de ter uma filha, né? Um filho do sexo feminino. A probabilidade de ter um filho do sexo masculino é de 0,51. Pior é que ele acertou, era menino mesmo. Mas, enfim, a ideia de probabilidade é algo que a gente usa no nosso dia a dia, né? É super cotidiano. E eu vou
dar um exemplo relacionado à aula anterior, que é, se a gente considera que a distribuição do número de residentes por domicílios possui a forma de uma distribuição normal, que eu não sei, eu não fiz testes para testar isso, mas se a gente considera que a distribuição do número de residentes por domicílios tem a forma de uma distribuição normal, qual seria a probabilidade de termos um domicílio com 4 habitantes ou menos? E aí, para facilitar o nosso trabalho, para a gente poder responder essa pergunta, né, que os estatísticos elaboraram formas matemáticas que especificam versões idealizadas das distribuições, que são as distribuições de probabilidade, né? E a curva normal, ela pode ser entendida como uma distribuição de probabilidade. O que é uma distribuição de probabilidade? A distribuição de probabilidade, ela vai associar uma probabilidade a resultados numéricos de um experimento, ou seja, vai dar a probabilidade de intervalos de valores de uma variável aleatória, como esse exemplo que eu dei para vocês. A distribuição de probabilidade, ela é, portanto, análoga à distribuição de frequência, só que ela vai ser baseada em teoria, né, e não em dados empíricos somente, né. E as probabilidades, elas vão representar a chance, né, de alguns valores ocorrerem, assim, é análogo às porcentagens, né, de eu ter um determinado valor numa distribuição de frequência. Como eu falei, a curva normal, ela é adotada como uma distribuição de probabilidade, né, e ela é um ideal teórico, né, mas, já falei isso também, que existem muitas distribuições de dados reais que se aproximam de uma curva normal ou que podem ser transformadas para se aproximar de uma curva normal, né? E o bacana da curva normal é que a gente sabe um monte de coisa sobre ela. A gente sabe que ela tem essa forma aqui, ela tem uma série de propriedades, né? Então, eu já falei uma delas, que a média, a moda e a mediana estão centradas aqui no meio. E eu também sei que se eu pego a média mais o desvio padrão e boto ela aqui, e pego a média menos o desvio padrão e ploto ela aqui, eu sei que 68,27% dos valores dessa minha distribuição estarão nesse intervalo, da média menos o desvio padrão até a média mais o desvio padrão. É uma propriedade interessante. Eu também sei se eu pego o valor da média e desvio e diminuo 2 desvio padrão, deixa aqui, e depois eu somo 2 desvio padrão, eu tenho 95,45% dos meus valores estarão aqui nesse meinho aqui, entre esses valores, a média menos 2 desvio padrão e a média mais 2 desvio padrão. E sei ainda que se eu pego a média menos 3 desvio padrão e a média mais 3 desvio padrão, eu tenho 99,7% dos meus valores, né, caindo nesse intervalo aqui. Então, tem até as piadinhas de estatísticos na internet, né? Eu tenho 99,7% de confiança que eu caio, né, entre 3 desvio padrão a partir da média. Então, se eu tenho alguma característica QI, não sei, né, alguma característica que eu sei que segue uma distribuição de normal, eu sei que o meu QI, né, eu tenho 99,7% de confiança que o meu QI, né, está nesse intervalo, da média menos 3 desvio padrão até a média mais 3 desvio padrão. Ele está aqui, né? Tenho 99,7% de confiança que o meu QI estará nesse intervalo. A média dos QIs menos 3 desvio padrão e a média dos QIs mais 3 desvio padrão. E vamos agora colocar o exemplo da aula de residentes por domicílios nessa minha curva normal aqui, né? Aquela minha amostra
tinha uma média de 2,6, que vou plotar aqui, essa é a média da minha distribuição. Tinha um desvio padrão, que nós calculamos também, de 1,14. Então, eu vou plotar aqui 2,6 mais 1,14, 3,74. Boto aqui. E minha média menos esse desvio padrão dá 1,46. Ploto aqui. Então, eu sei que em 68% dos casos, eu vou ter domicílios que têm entre 1,46 habitantes, lembra que é teórico, e 3,74 residentes nos domicílios, certo? E aí a gente volta à nossa pergunta. Considerando que a distribuição do número de residentes por domicílio possui a forma de uma distribuição normal, né? Então a gente vai fazer testes, tem que fazer testes empíricos para ver se a minha distribuição de frequência parece com uma distribuição normal e se eu posso usar a normal como a minha distribuição de probabilidade. Então, considerando que a distribuição do número de residentes por domicílio possui a forma de uma distribuição normal, qual seria a probabilidade de termos nos dados um domicílio com 4 habitantes ou menos? Então, eu vou pegar esse valor, que é 4, vou plotar aqui na minha distribuição de probabilidade, né, que segue a forma de uma normal, e a resposta dessa pergunta, qual a probabilidade de ter um domicílio com 4 habitantes ou menos, é essa área aqui abaixo da normal, né? Se a gente estivesse em aula, eu ia falar, gente, então vamos chutar, né? Eu sei que daqui para cá eu tenho 50%. Então, eu já sei que essa probabilidade é maior do que 0,5, é maior do que 50%. Também sei que ela é maior do que a média mais um desvio padrão, que é esse valor aqui, 3,74. Então, já 50% aqui, 68 dividido por 2, 34, 50 mais 34, 84. Então, eu já sei que a minha probabilidade, minha chance de ter um domicílio com 4 habitantes ou menos é maior do que 84%. Espero que vocês estejam me acompanhando, certo? Só que eu não sei calcular isso aqui. Eu realmente não sei calcular isso aqui. Então, vamos ver. A nossa sorte é que já calcularam as probabilidades de certos valores ocorrerem numa distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1. Então, em tese, já calcularam qualquer valor de cair aqui numa distribuição normal padrão, que é uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1. Ah, legal. Né? Então, já tem várias tabelas, os estatísticos já fizeram o cálculo, qualquer valor que cai aqui, eles já sabem a probabilidade desse valor ocorrer. Só que tem um problema, né? Que a distribuição dos meus dados não tem média 0, desvio padrão 1, certo? Então, eles já calcularam tudo para uma distribuição normal padrão, mas a minha distribuição tem média 2,6 e desvio padrão 1,14. Então, não calcularam para essa distribuição do meu caso específico. Então, e aí? A notícia boa, né? Quando os slides aparecerem aqui, apareceu, é que qualquer conjunto de dados pode ser convertido, né, em um conjunto que tenha média 0 e desvio padrão igual a 1. Aleluia. Né? Então, eu vou pegar aquela minha distribuição empírica e vou ajustá-la, centrá-la em 0, né? Vou fazer uma transformação para que ela fique centrada em 0 e com o desvio padrão igual a 1. Então, qualquer conjunto de dados pode ser convertido em um conjunto que tenha média 0 e o desvio padrão igual a 1. Para isso, nós vamos pegar a observação de interesse, nós vamos pegar os valores. Então, no meu caso, meu valor é 4, lembra? Que está na minha pergunta. Eu vou pegar os valores, os scores, subtrair dele a média. Com isso, eu vou centrá-lo na média, para eu ter minha distribuição, né, com média 0. E eu vou dividir pelo desvio padrão, e com isso eu asseguro que os meus resultados terão desvio padrão igual a 1. E com esse cálculo do valor Z,
ou do score Z, tem vários nomes para essa estatística, né? Eu consigo converter o meu conjunto de dados para uma distribuição normal padrão. Então, é isso que eu vou fazer agora. A minha pergunta é qual seria a probabilidade de ter nos dados domicílio com 4 habitantes ou menos, e eu quero converter essa pergunta para uma distribuição normal padrão, porque eu já tenho as probabilidades calculadas para uma distribuição normal padrão. Então, eu vou pegar esse 4 e vou convertê-lo em um score Z. Pegar 4, né? Dividi-lo pela minha média, que é 2,6, perdão, subtrair pela média, que é 2,6, e dividir pelo desvio padrão, que é 1,14, faço essa continha, e tenho aqui o valor 1,23. E agora eu pego esse 1,23 e ploto ele, né? Posso olhá-lo aqui na minha distribuição normal padrão. Veja que ele está na mesma distância relativa do 4 na minha distribuição original. Né? Ele está aqui, ó, 1,23. Ele é um pouquinho, né, superior a um desvio padrão, né? Então, agora, o segundo passo é eu olhar essa área aqui, que é o que eu queria descobrir, né, que já está calculada. Se vocês pegarem os livros de estatísticas, espero que vocês peguem livros de estatísticas, né, eu tenho indicações de livros para dar para vocês, vocês vão ver que no final desses livros tem umas tabelas que mostram o cálculo dessa área acumulada da distribuição normal padrão para todos os valores. E essas tabelinhas têm essa cara aqui. Então, se o meu valor Z é 1,23, eu pego aqui o Z, venho aqui o 1,2, aí eu vou aqui no 0,03, aí nesse encontro aqui, eu extraio esse valor aqui, que é 0,8907, e essa é a minha resposta. Né? Esse 0,8907 é essa área aqui da minha pergunta. Ou seja, a probabilidade de eu ter um domicílio com até 4 habitantes é de 0,8907. 89,07%. E é claro, se a minha pergunta for, né, de forma complementar, se a minha pergunta for a probabilidade de ter um domicílio com mais de 4 habitantes, aí eu pego a diferença, né, 100 menos 89,07. Então, a probabilidade de eu ter um domicílio com mais de 4 habitantes será de 0,1093. Né? Então, cerca de 11%. Ok? Agora, bom, sobre esse caso empírico específico, respondemos a nossa pergunta, probabilidade de 89%, só quero alertar que esse não tem nenhuma inspiração em dados empíricos de verdade, é só um exemplo para a aula. Né? Agora, eu quero chamar a atenção de vocês que tem alguns valores Z, alguns Z-scores, que são pontos de corte, que destacam pontos bem importantes da distribuição e que vão acompanhar a gente durante essa disciplina. Um deles é o 1,96 e o menos 1,96. Esses valores separam os 2,5% do topo e da cauda inferior da distribuição. O que eu quero dizer? Que 95% dos valores de uma distribuição normal padrão, né, média 0, desvio padrão 1, 95% dos valores de uma distribuição normal padrão está entre menos 1,96 e 1,96. Então, 95% dos valores de uma distribuição normal padrão estão entre menos 1,96 e mais 1,96. Outro ponto de corte importante é o de 2,58. 99% dos valores de uma distribuição normal padrão estão entre menos 2,58 e mais 2,58. Então, se você pega um valor convertido, né, para uma distribuição normal padrão, e ele está além de 2,58 positivo ou abaixo de 2,58 positivo, isso significa que ele é um valor raro, que a chance dele ocorrer
é de 1% ou menos, né, de 1% ou menos. Outro ponto de corte importante é o 3,29, porque 99,9% dos valores de uma distribuição normal padrão estão entre menos 3,29 e 3,29. Então, se um valor está além desses limites, ele é um valor bem atípico, bem raro. A chance dele ocorrer é menor do que 0,1%. Né? Isso é importante. Muitos testes estatísticos vão se guiar por esses pontos de corte de uma distribuição normal padrão, certo? Bom, vamos rapidamente enumerar o que a gente viu na aula de hoje, para vocês lembrarem o que vocês têm que gravar e estudar, né? A gente viu os conceitos de população e amostra. A gente viu as medidas de tendência central, o que é uma média, o que é uma moda, o que é uma mediana. A gente viu medidas de dispersão ou de variabilidade, o que é uma variância e um desvio padrão. A gente também falou sobre a curva normal, quais são as características de uma curva normal. Falamos da distribuição de frequência, que vocês estão acostumados a ver na forma de um histograma, e de distribuições de probabilidade. Uma forma muito comum é a curva normal, muito frequentemente utilizada como uma distribuição de probabilidade. Aprendemos o que é score padrão, ou valor Z, ou score Z, são vários nomes para a mesma estatística, que é aquela que nos permite converter um valor para uma distribuição normal padrão. E também discutimos um pouco a questão do cálculo da probabilidade sob uma curva normal. Okay? Então, eu espero que vocês tenham tido uma noção desses conceitos e estudem. Quero que vocês apreendam esses conceitos sobre os quais eu falei na aula de hoje. E também preciso que vocês partam para a aula prática, que vai ser realizada no software R e RStudio. Vocês já instalaram o R e o RStudio na máquina de vocês. Vocês vão ver o roteiro que o Luiz Felipe preparou para essa semana. E esse roteiro traz várias novidades. Vocês vão fazer o primeiro script de vocês. Vocês vão criar um script. Vocês vão importar dados, vão importar uma tabela, né, que é uma tabela com dados, aqueles dados de consumo e de renda que eu apresentei na primeira aula. Então, é uma tabela a partir da qual vocês vão poder realizar aquela análise que eu apresentei na aula passada, certo? Então, a tabela traz os códigos por município, cada linha da tabela é um município, né? Então, traz o nome do município, em que o F ele está, em que região do país, qual é o PIB daquele município, a renda per capita do município, o índice Gini, né, que é um índice de desigualdade, o índice de desenvolvimento humano, a população e o consumo residencial, certo? De água. E vocês vão aprender ao longo do roteiro, então eu quero que vocês façam um roteiro com muita atenção, tentando aprender a entender a lógica do R. Vocês vão conseguir extrair estatísticas sobre cada uma dessas variáveis a partir da função summary. Então, vocês vão importar uma tabela, né, já existente como um objeto no R, um objeto do tipo data frame, que é como se chamam as tabelas, vocês devem ter lido, já leram isso na aula passada, né? Então, aqui o Luiz até sugere o nome água 1, então vocês vão fazer um summary desse objeto, que é uma tabela água 1, e com isso vocês vão ter estatísticas descritivas de cada variável dessa tabela. Por exemplo, o índice Gini de desigualdade, você vai ter município muito provavelmente sem informação, por isso está 0, mas a média do índice Gini aqui é 0,50 e o valor máximo do índice Gini é 0,8. Vocês também vão aprender a manipular essa tabela, criar uma nova coluna. Assim, o dado original te dá o quanto que teve de consumo, mas a gente quer trabalhar o consumo per capita, né? Então, vocês vão dividir o consumo geral, total, pela população total e pela população atendida. Então, vocês vão calcular duas novas variáveis, que é o consumo per capita.
vão aprender as funções para calcular as estatísticas básicas de uma determinada variável, por exemplo, de consumo, a média, a mediana, a variância e o desvio padrão, SD, de Standard Deviation, né? E vão desenhar alguns gráficos. Um deles é o histograma. Vocês vão pegar a variável consumo e vão conseguir plotar na forma de um histograma. Vão ver que é uma variável positivamente assimétrica, leptocúrtica, porque ela é mais espichadinha, e que tem outliers, que tem valores atípicos ou discrepantes, que são valores complicados para a inferência estatística, porque eles distorcem a média, eles inflam o desvio padrão. Às vezes é bem comum a gente, inclusive, tirar os valores atípicos das nossas análises, certo? A gente vai ver isso ao longo do curso. Outro gráfico que vocês vão aprender a fazer é o box plot, que tem um nome em português engraçado, que se chama caixa e bigodes, na tradução em português. O box plot, ele também traz uma noção dessa distribuição de frequência, e ele é feito da seguinte maneira. Para entender o box plot, a gente tem que entender a ideia de quartil, né? Um quartil, quando a gente tem os quartis, a gente divide as nossas observações em 4 partes, né? Aqui eu tenho 25% das minhas observações, é o primeiro quartil. 50% das minhas observações, né, é o segundo quartil, que corresponde também à mediana. 75% das minhas observações é o terceiro quartil, e aí vai até o final, resta as outras 25% das observações. A caixa do diagrama box plot, ela pega essa amplitude interquartil, que é entre o primeiro quartil e o terceiro quartil, e ela tem a mediana aqui, dividindo. Então, eu tenho aqui 50% dos meus valores nessa minha caixa do box plot, e vou ter os bigodes, que é essa amplitude interquartil multiplicada por 1,5. Então, você vê que eu tenho essa amplitude aqui, mais a metade dela, e eu tenho esse meu bigode da caixa. E aqui a gente vê, ó, nosso dado não é tão bonitinho que nem essa ilustração didática. Eu tenho a minha mediana aqui, portanto, eu tenho 50% dos meus valores aqui e 50% dos meus valores acima da minha mediana. Meu interquartil está aqui, eu tenho 50% dos meus valores dentro dessa caixa, e o que a gente vê com muita clareza aqui nesse box plot da variável consumo é que eu tenho muitos valores atípicos discrepantes. E eles são interessantes. Eu quero saber que municípios são esses que estão gastando tanta água per capita, tem um consumo per capita tão alto nas residências, certo? E vejam que o box plot, se eu tenho, ele diz muito sobre a forma da minha distribuição. Se eu tenho uma distribuição uniforme, ele vai ter essa cara, porque eu tenho 50% dos valores aqui, 50% dos valores aqui, perdão, 25% aqui, 25% aqui, 25%, 25%. Todas as distâncias iguaizinhas, porque é uma distribuição uniforme. Se eu tenho uma distribuição simétrica com um pico que nem é a normal, ele vai ter essa cara. Esse interquartil aqui, ele é mais espremidinho e o bigode vai ser maiorzinho. E aqui eu tenho uma distribuição assimétrica, que é o nosso caso aqui, né? A gente tem uma distribuição assimétrica, como eu mostrei com o histograma. Ela é positivamente assimétrica e leptocúrtica, e o box plot revela também essa simetria da distribuição da minha variável consumo. E tem outro gráfico interessante, que é o que é plot, né? Que é o quantil plot. Ele vai plotar os meus valores comparando ao quais seriam os valores esperados se essa minha variável consumo tivesse uma distribuição normal. E essa linha aqui vermelha é onde os meus valores deveriam cair, né? Deveriam estar se a minha distribuição tivesse a cara de uma normal, se ela fosse normalmente distribuída. E o que a gente vê aqui é que foi lá longe, né? E, de fato, a gente já tinha visto isso no histograma e no box plot. Não, essa minha distribuição não segue uma normal, certo? Bom, feito isso, então, eu queria mostrar para vocês
o Moodle, tá? Nós tivemos a nossa primeira semana de apresentação. Eu espero que vocês tenham respondido o questionário. Hoje é o último dia para responder os questionários. O ideal é que vocês respondam o questionário antes da próxima aula, para vocês fixarem os conceitos para já chegar na aula da quarta-feira com tudo bem fresquinho. Então, hoje é a nossa aula de 30/9, em que eu apresentei esses conceitos básicos. Vocês têm um questionário para responder. Vocês têm essa prática do R para apresentar. E vocês vão fazer, então, o primeiro script de vocês, e a prática te induz, faça isso, faça aquilo, e vocês vão acompanhando, fazendo o script de vocês. Pode comentar o script de vocês, toda vez que vocês botam um jogo da velha e escrevem alguma coisa, vocês estão fazendo comentários no script. Então, para vocês mesmos, para vocês lembrarem o que é essa função, comentem o script de vocês, porque aí depois vocês podem sempre voltar para aquele script. E vocês vão postar esse script aqui, né, atividade prática no R, é simplesmente postar o script dessa prática. E na sexta-feira, a gente tem o nosso encontro, certo? Para preparar o trabalho da disciplina. Então, às 9 horas, a gente se encontra no Gather Town. Vocês vão ver que é outro ambiente, hoje vai ser um ambiente mais sério, chega de Beer Garden. Vai ser um laboratório. E se alguém tiver problema para entrar no Gather Town, porque ele tem um limite de pessoas, então talvez eu tenha que abrir uma outra sala, se alguém tiver algum problema, pode enviar mensagem no WhatsApp dos alunos, que eu estou presente, e também pode entrar na sala do Google Meet, eu vou ficar lá de garantia, certo? E eu quero que vocês discutam com os colegas sobre o tema de pesquisa, sobre os dados. Vocês devem registrar as ideias de vocês, uma foto do grupo para eu lembrar de vocês, para eu saber quem é esse grupo, o tema de vocês, o nome do grupo. Eu quero que vocês registrem a ideia de vocês em um documento e me apresentem, né, já na sexta-feira e na próxima semana de novo, e de preferência na próxima semana eu já quero ver o dado, né? Já quero ver um arquivo no formato vetorial, um shapefile. Se vocês não sabem o que é isso, tem dificuldade, peça ajuda. Lembra que eu falei que pode pedir ajuda para mim, pedir ajuda para o Diego, para o Danilo, para o Luiz Felipe. E eu também quero que vocês comecem a se preparar para a apresentação no dia 14/10, que é quarta-feira. Então, deixei uma agenda aqui para vocês saberem o que tem nos próximos encontros, próximas semanas, né, até a quarta-feira do dia 14, quando os grupos devem apresentar uma proposta de trabalho para mim, tá bom? E agora, são 8 horas, a gente tem ainda 1 hora de aula, né, então eu convido vocês para já entrarem no Gather, e aí eu já posso, quem quiser já pode, claro, começar a fazer os questionários, preencher os questionários, já pode começar a fazer a prática do R, mas eu gostaria também de conversar com os grupos. Então, aqueles grupos que queiram conversar comigo, e alguns eu não conversei direito na aula passada, entrem já no Gather, que eu botei aqui até na aula de hoje, ó, na segunda parte da aula, continuaremos o processo de definição dos grupos e temas de trabalho. Então, especialmente aqueles que estão sem grupos, que estão com mais problemas para definir o trabalho, estão precisando mais da minha ajuda, entrem no Gather para a gente conversar agora, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Pessoal, alguma pergunta do que eu apresentei até agora? Tudo bem? Professora, antes de você ir para a orientação dos grupos, eu queria saber como que a gente tem uma ideia de um fenômeno que se distribui, uma distribuição normal, ou como que a gente consegue trabalhar, tipo, não sei se o que eu estou estudando é uma distribuição normal, e o que me ajuda a ver que talvez usar esse como um modelo para poder analisar ele é viável. Eu vou responder. Na próxima aula, a gente vai tratar de uma questão relacionada a isso. Nem tudo precisa ser normal para a gente poder usar uma inferência estatística utilizando os princípios de uma curva normal, tá? Isso a gente vai ver um pouquinho na próxima aula. Mas como que a gente sabe se a minha distribuição é normal?
né? O primeiro passo é plotar a distribuição de frequência, que foi o que a gente fez com a variável consumo. E aí, o que apareceu ali? Que o consumo de água não tem a cara de uma distribuição normal. Mas se você precisar tratar o consumo de água como sendo uma variável normal, por exemplo, você quer estimar a média da população, etc., ou você pode procurar outra distribuição teórica que tem aquela cara, né? A normal não é a única distribuição teórica, ou você pode aplicar uma transformação para a variável consumo para deixá-la com uma cara mais parecida com uma normal. Isso a gente também vai aprender nas próximas aulas. Que tipo de transformação? Aplicar um logaritmo, uma raiz quadrada, ou elevar ao quadrado. Muitas vezes, quando a gente faz uma transformação na variável e vê a distribuição dela, ela fica com a carinha de uma distribuição normal. Então, essa é uma estratégia possível também, certo? Então, por isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é plotar o dado, é entender o dado. Por isso que toda análise a gente começa com uma análise exploratória, por isso que os gráficos são tão importantes, e isso vai ser a primeira etapa do trabalho de vocês, certo? Mais alguma pergunta? Não sei se ficou claro, Tatiana. Ficou sim, eu entendi. Muito obrigada. Professora, eu não estou conseguindo acessar os slides da aula. O link não aparece para clicar. Os slides de hoje, né? É. Os de hoje eu ainda vou disponibilizar. Quando eu fecho a aula, eu dou o upload da gravação lá no YouTube e também subo o YouTube e os slides. Então, hoje ainda estarão lá os slides, ok? Não se preocupe. Obrigado, professor. Isso também. Certo? Eu vou parar de gravar agora.